Olá, mulheres, sejam bem-vindas ao curso Criar do Sagrado Feminino segundo Maria Padilha, né? Então, prazer, eu sou o Diego Balieiro e eu irei facilitar esse curso, tá bom? Gente, primeira coisa, queridas mulheres, esse é um curso fácil, tá? É um curso simples e que vocês vão aprender de forma muito rápida como é, melhorar a sua vida através do conhecimento da Maria Padilha, ok? Então, antes de nós começarmos o conteúdo, é muito importante eu falar algumas coisas. Por exemplo, então aqui, eu sou constelador, trabalho com constelação familiar, né? Segundo o Bert Hellinger. Ué, Diego, mas isso é um curso de baralho, por que você está falando em Bert Hellinger? Quem foi Bert Hellinger? Bert Hellinger foi um psicoterapeuta alemão, um missionário, foi um padre que trabalhou em vários lugares do mundo, inclusive na África. E ele depois estudou a psicanálise. E depois de estudar e atender muitas pessoas, ele chegou no trabalho das constelações familiares, que é conhecido no mundo todo, né? E o que o Bert Hellinger fez com todo o conhecimento dele? Vamos ver se você sabe. Bert Hellinger, ele sistematizou e transformou o conhecimento na constelação familiar, que a maioria de vocês conhece. Então, o que isso significa? Significa que se eu preciso trabalhar alguma questão da minha família, eu não preciso ser um padre, eu não preciso, por exemplo, ter ido conhecer os Zulus, eu não preciso ter ido na Alemanha, né? Porque o Hellinger já fez isso para todos nós e deixou para a humanidade, tá? Então o Hellinger, eu considero ele um avatar. O que é um avatar? É um ser de muita potência, muita luz, que uniu todo o conhecimento que ele tinha e colocou a serviço da humanidade. E hoje a gente pode se curar de traumas familiares por conta do Bert Hellinger. Então, Bert Hellinger, ele esteve a serviço, né, da humanidade. Eu tenho aqui um outro exemplo, que é o Joe Vitale. Tá? Quem foi Joe Vitale? Foi um escritor que estudou a prática do Ho'oponopono. O que é Ho'oponopono? É uma técnica de cura havaiana. Tá? Então, ela foi iniciada no Havaí e ela era praticada lá, né? E Joe Vitale começou a escrever e ele disponibilizou isso para a humanidade. Então, se você quiser saber sobre o Ho'oponopono, né, que são essas 4 frases aqui, ó, olha que legal. Sinto muito, me perdoe, te amo, sou grato. Você não precisa ir lá no Havaí. Você pode, através da leitura ou da iniciação de um facilitador, aprender o Ho'oponopono, graças ao Joe Vitale. Por que eu estou falando isso? Porque eu sou Diego Balieiro, tá? E nesse curso eu estou unindo todos os meus conhecimentos para que vocês possam acessar, né, o conhecimento do baralho da Maria Padilha. Então, gente, vocês podem aprender sobre Maria Padilha de forma fácil e rápida. Isso é acessível. Por quê? Porque eu estou me doando para a humanidade e para as minhas alunas, porque eu tenho um carinho enorme por vocês. Tá? Então, gente, é fácil, fique tranquilo. Fica tranquila, tá? Percebe? Então, a gente pode pegar todo o nosso conhecimento, né, e transformar em uma ferramenta como o baralho da Maria Padilha. Tá ok? Então, levando em consideração essa pequena introdução, eu quero falar um pouco sobre quem foi Maria Padilha. Há alguns anos atrás, aliás, há muitos anos atrás, por volta de entre 1300 e 1400, né? Então vamos pegar aqui a nossa humanidade aqui, da qual nós pertencemos e fazemos parte. Então, aqui, ó, aqui na Europa, mais precisamente aqui na Espanha, tá vendo aqui, ó, na Espanha, existia um reino, né, de muita riqueza. E quem que governava esse reino? Nada mais, nada menos do que Dom Pedro I de Castela. Olha ele aqui. Dom Pedro I de Castela governava
né, um reino muito importante da Espanha. E o que aconteceu? Ao governar esse reino, né, isso entre 1300 e 1400, então você já deve imaginar, entre 1300 e 1400, levando em consideração a Espanha, qual que era a instituição que mais tinha poder, né? Era, claro, os reinos, mas também a Igreja Católica. Então, para que Dom I de Castela se mantesse no reino, né, sugeriram que ele casasse com nada mais, nada menos que Dona Branca de Bourbon. Por quê? Porque ela também era de um reino, ela era nobre. E se eles se casassem, uau, iam manter as posses, as riquezas, né? Então, foi isso que aconteceu, tá? Então, Dom I de Castela casou com Branca de Bourbon. E assim, os dois tinham muitas posses, né? E assim, eles puderam manter o poder, ok? Só que, no meio dessa história, o Dom Pedro I de Castela, ele tinha algumas dúvidas sobre como governar. E naquela época, gente, quando a gente tinha dúvidas, no que a gente acreditava, no que a gente recorria? A igreja, né? No caso da Espanha, a Igreja Católica. Então, se você tinha alguma dificuldade, agarrava no terço, ia lá pedir pro padre, pro líder religioso, tá? Por quê? Porque era o que tinha na época. Vamos lembrar que naquela época não tinha psicólogo e nem terapeuta, né? Você não poderia ir lá, não, acho que eu vou consultar o Freud, o Jung, né? Ou um livro de psicologia para saber o que eu tô pensando e tomar minhas decisões. Não tinha isso. O que tinha? Tinha a igreja, então garra no terço, vai lá, Maria cheia de graça, Senhor convosco, vai rezar e vai procurar um líder religioso. Só que nessa história, onde Dom Pedro I de Castela, que tinha conhecido Branca de Bourbon, tinha casado, ele descobriu uma conselheira, uma feiticeira. Quem que é essa mulher? Nada mais, nada menos que Maria Padilha. Só que Maria Padilha não era como a Branca de Bourbon, porque eles eram reis. Ela era de uma classe inferior, entre aspas, socialmente falando. Porque ela era filha de servos, né? Então, ou seja, se ela era filha de servos, né, ela poderia ser conselheira do Pedro I de Castela? Claro que sim. Então ela dava conselhos, inclusive influenciou muitas decisões do Pedro I de Castela, né? Ele ia fazer alguma coisa? Vou consultar Maria Padilha, né? Então ele não consultava só Branca de Bourbon, ele consultava essa feiticeira, né? Essa bruxa que foi a Maria Padilha, né? E aí, nessas consultas, o Pedro I de Castela começou a ter um relacionamento e a Maria Padilha se tornou amante do rei. Uau. Só que a sociedade reprovava porque Pedro I de Castela, você precisa manter as suas posses. Onde já se viu? Você precisa ficar com Branca de Bourbon. E ele casou com Branca de Bourbon, né? E Branca de Bourbon, por sua vez aqui, ó, ela talvez pensou assim: eu sou muito mais do que a Maria Padilha, porque Maria Padilha não passa de uma serva. Só que Maria Padilha tinha superpoderes. E talvez Maria Padilha pensou: você acha que eu não tenho superpoderes? Você vai beber do próprio veneno. E aí o que aconteceu? Branca de Bourbon morreu envenenada. Morreu. Né? E aí, a partir desse momento, Pedro I de Castela assume o relacionamento que era secreto com a Maria Padilha. Eles tiveram 4 filhos, né? E depois ele ficou viúvo, que Maria Padilha morreu em uma pandemia que aconteceu entre 1300 e 1400 na época, na Espanha, tá? Esse homem que foi o Pedro I de Castela era um homem muito, muito poderoso, né? E muito temido, porque ele agia mesmo, né? E é claro que depois ele também foi assassinado. Pronto. Essa é a história de Maria Padilha. Então, por que é importante você saber? Na época, a igreja mandava. Gente, presta atenção, era a igreja. Isso é 1300, 1400, a igreja católica. Você ser um conselheiro, um feiticeiro, era algo, assim, motivo de piada, né? E a Maria Padilha enfrentou tudo isso. Ela também era católica, só que ela era à frente do tempo dela. Então ela não seguia só as leis da igreja e da sociedade da época. Ela tinha opinião própria.
E é por isso que ela tem tanta força, porque ela ajudou o Pedro I de Castela a tomar várias decisões que influenciaram na Espanha e na sociedade da época. Então, por isso que é importante saber quem foi Maria Padilha. Maria Padilha, eu coloquei essa bonequinha vermelha porque ela é representada pela cor vermelha, tá? Inclusive o baralho da Maria Padilha, ele tem muita característica do vermelho e do preto, tá? Por quê? São as cores da religião Umbanda, tá? Então o vermelho representa a carne, né? Os desejos da carne, e o preto a riqueza, os bens materiais, tá certo? Ok? Então tá, isso aconteceu entre 1300 e 1400. Tá, Dia, e o que isso tem a ver? Nós vamos agora fazer uma pequena viagem no tempo para a gente chegar até o baralho da Maria Padilha no ano de 2022, ok? Então vamos lá. Passou 1300, 1400, quando chegou em 1500, tá? Um camarada chamado Pedro Álvares Cabral, que estava aqui, deixa eu achar aqui, ó, aqui em Portugal, decidiu traçar um caminho, cruzar o mar, e ele acabou chegando aqui no Brasil. Então, o Pedro Álvares Cabral pegou a sua caravela e veio vindo, viajando. E chegou até chegar aqui aonde? No Brasil. Isso em 1500. Chegou no Brasil, ó. Tô vindo, ó. Chegando aqui para vir aqui no Brasil. Quando Pedro Álvares Cabral chega no Brasil, o que ele encontra aqui? Desce da caravela, ele encontra índios. Uga, uga. E aí quando encontra os portugueses com os índios, o que os portugueses entenderam? Precisamos catequizar esse povo. Será que esse povo tem Deus, tem alma? Então nós vamos catequizar, né? Por quê? Porque Portugal é predominantemente católico. E aí o que aconteceu? Eu acho que esses índios precisam aprender a ler, escrever, a cantar os nossos cantos. Então, trazer a Bíblia aqui, vamos abrir, né? E aí, no princípio, Deus criou o céu e a terra, né? A terra era um caos vazio, a escuridão cobria até as profundezas e um vento de Deus se agitava sobre a superfície das águas. Começou a catequização dos índios, né? Então, os índios sofreram muita influência dos portugueses, principalmente culturalmente, né? Através da religião católica. E depois de um tempo foram escravizando os negros, né? Só que os negros, por sua vez, já tinham a sua espiritualidade. Os índios também, muito ligados aos elementos, como a terra, a água, o fogo, o ar, né? A natureza. E os africanos também tinham a sua cultura. Por isso que no Brasil foi implantado aqui o catolicismo, né? O cristianismo. Só que também teve a presença da religião candomblé, que são dos africanos. Tá? Porque no candomblé, o que se cultua no candomblé? Né? Os orixás. Né? Então temos aqui, por exemplo, o Obá, né? Que é algo cultuado pelo candomblé. Né? Por exemplo, Iaçã. Olha que legal, que imagem bonita. É do candomblé. Né? Temos aqui, aqui ó, Iemanjá, né? São os deuses do candomblé. Ogum, aqui ó, que legal, que bonito. Oxalá. Então, isso são as entidades cultuadas pelo povo africano através do candomblé, né? Por quê? Porque a Igreja Católica também tem seus santos. Por exemplo, aqui temos aqui, ó, o São Francisco, olha, com os animaizinhos, que lindo, né? Então, isso é um santo católico. Tem aqui o São Gonçalo. O São Gonçalo do Amarante, lá de Portugal, ele é um santo protetor dos violeiros, por isso que ele tem uma violinha, e das mulheres que eram consideradas prostitutas, porque as mulheres, elas vendiam seu corpo, né, para pescadores, então elas ficavam esperando lá na beira do mar, do rio, os pescadores para poder ganhar um dinheiro. Só que os pescadores começaram a bater nelas, violentar elas, abusar delas. Então São Gonçalo chegava com a violinha, chamava elas
e tocava viola para elas ficarem dançando. Enquanto elas estavam dançando, elas não estavam sendo abusadas, porque ele acreditava muito que elas poderiam se purificar através da dança. São Gonçalo não é um santo que gosta que reza, é um santo que quer que dança, né? E a partir disso elas poderiam se casar, porque na época as prostitutas não poderiam se casar na igreja católica, segundo os costumes da época, né? Então o candomblé tem os orixás, né, que eu mostrei para vocês aqui, né? E aí, por exemplo, a igreja católica tem os santos, né? E o Brasil também, por sua vez, sofreu influência do espiritismo sobre as vidas passadas, né? Outras encarnações, né? E aí tem acesso aos espíritos. Então o Brasil tem essa junção, né? Do espiritismo, né? Aí aqui deixa eu pegar aqui, ó. Do catolicismo, também aqui, né? E também tem a influência dos orixás aqui através do candomblé. Então, esse processo do catolicismo, né, do candomblé, do espiritismo, nós chamamos de sincretismo, ou seja, uma junção, né, dessas três vertentes. Né? Isso torna o Brasil um país muito rico pela diversidade cultural e religiosa. Né? E o que significa isso, Diego? Que desse sincretismo entre espiritismo, entre o candomblé e entre o catolicismo, surgiu uma religião genuinamente brasileira, que é a Umbanda. E a Umbanda também cultua, né, as suas entidades. Né? Por exemplo, as pombagiras e os exus, tá? Que são seres de luz. Então aqui, ó, tem a pombagira do Cabaré, tá certo? Pombagira Maria Quitéria, ó, pombagira Sete Saias, tem várias pombagiras. E dentre elas existe uma pombagira que é a Maria Padilha. Olha aqui, de vermelho e de preto. Olha que legal. Bacana, né, gente? E o baralho que nós vamos trabalhar é justamente o baralho da Maria Padilha, tá? Tá, Diego, mas então se a Maria Padilha tem relação com a Umbanda, então eu preciso ir lá ser batizado na religião Umbanda? Não, não precisa, gente. É para isso que eu tô aqui, para pegar esse conhecimento e condensar de forma simples e fácil, para que você simplesmente, através do aprendizado, possa utilizar o baralho da Maria Padilha, tá? Sem vínculo com religião. É importante, claro, você saber a origem dele, né? E por isso, né, com uma forma sagrada, eu quero falar um pouco sobre que as pessoas podem pensar, então quer dizer que é macumba? Não, existe uma lógica por detrás, tá? E Maria Padilha pertence também, né, além da história dela, né, lá com a Europa, a Umbanda. E a Umbanda também tem doutrina, também tem leis, né? E eu vou falar aqui sobre as leis da Umbanda, que eu acho muito importante que a gente saiba, tem na apostila. Primeiro, ama e sirva a Deus acima de todas as coisas. Segundo, não mate, não faça justiça com as próprias mãos. Deus sabe. Terceira lei, se for para falar mal de alguém, não fale nada. Quarto, se não puder ajudar a construir, não destrua. O bem deve ser praticado em qualquer situação. Quinto, se não puder dar nada a seu irmão, dele nada tome. Tá? Sexto, aproxime-se mais daqueles que você ama. Menos, renove os pensamentos. Ou seja, aproxime mais daquelas pessoas que pensam diferente de você, que talvez não sejam da mesma religião, das mesmas práticas suas. Né? Seja acolhedor. E sétimo, nunca negue o que tiver em suas mãos. Né? O poder de conceder ao seu irmão. Fraternidade, auxílio espiritual. Auxílio para a passagem para uma vida mais feliz, né? Jesus Cristo, ajude para ser ajudado. Então não negue ajuda espiritual para ninguém, né? Então a Umbanda tem essa filosofia, né? É muito mais fácil às vezes você ajudar alguém com dinheiro do que ajudar com um conselho, com um diálogo, né? E eu achei importante compartilhar esse conhecimento da Umbanda. Eu, Diego Balheiro, sou católico de origem, sou batizado, sou crismado, né? Enfim,
a minha origem é católica, mas pela minha formação, que eu sou cientista social de formação, também sou musicista, eu estudei outras culturas e eu adoro falar sobre isso, vocês já perceberam, né? Porque eu penso que isso serve de sustento para que a gente possa trabalhar com respeito ao autoconhecimento. Tá bom, gente? Então, eu penso que seja isso. Agora você sabe a origem da Maria Padilha e como que a Maria Padilha, desde lá de 1300, agora está chegando na tua mão, né? Vale lembrar que nesse processo do sincretismo, da Umbanda, houve também muita evolução no mundo espiritual, inclusive no mundo das terapias. E hoje a gente tem acesso a esse conhecimento. E eu estou fazendo aqui a minha parte, compartilhando com você o conhecimento do baralho da Maria Padilha, que serve para ajudar você mesma, tá? E ajudar o próximo também, tá? Então, gente, eu espero ter contribuído com você, mulher. Um grande abraço, vem comigo e até a próxima aula.